A carteira Sandra foi um sucesso e eu vi que tem muita gente que ainda não conhece o ponto baixo reforçado. Então eu trouxe aqui um tutorial detalhado para que você aprenda de vez a fazer o ponto baixo duplo ou ponto baixo reforçado e a partir dele faça lindas peças. Bora para a aula? Aqui é a frente das correntinhas, aqui é a parte de trás, e em cada correntinha forma esses nozinhos aqui, ó, essas ondulações atrás de cada uma delas. A gente vai trabalhar nessas ondulações pulando essa primeira, ó. O fio do novelo tá passando aqui em cima da primeira. Nós não vamos trabalhar esse, tá? Vamos trabalhar esse segundo aqui, ó. Insere a agulha dentro da laçadinha, puxa o fio e faz um ponto baixo. Vou no próximo, insiro a minha agulha aqui, ó, dentro do nozinho que se formou atrás das correntinhas e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha dessa até o final. E como nós pulamos a primeira e fizemos 25 correntinhas, a gente vai ficar com um total aqui nessa primeira carreira de 24 pontos baixos, tá? Então, faz aí os seus pontos baixos. E quando chegar lá no último, eu volto pra gente finalizar e iniciar a próxima carreira. Trabalhei aqui as minhas 24 correntinhas e assim ficou a minha primeira carreira. Ó, a melhor maneira de contar os pontos baixos é aqui por cima, ó, pela cabecinha deles, ó. Cada ponto baixo forma assim, ó, esses anéisinhos aqui. Então, você conta por aqui por cima, que é mais fácil pra não se perder, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ficamos aqui com um total de 24 pontos baixos. Na Bolsa Andréia, o padrão de pontos que nós trabalhamos é o ponto baixo reforçado, tá? Eu não sei se vocês já sabem, caso saibam, o padrão da bolsa inteira vai ser isso. Pontos baixos reforçados, nós vamos trabalhar até ficar com um retângulo de 22 centímetros, que ficou a largura aqui, por 44 centímetros, tá? Finalizando a primeira carreira, nós vamos fazer a segunda. Vamos fazer uma correntinha antes de virar. Sempre no final das carreiras, a gente faz uma correntinha. Fiz uma correntinha, agora eu vou virar o meu trabalho. A mão direita aqui, que é a mão que eu trabalho com agulha, vai vir pra cá, ó. Vira dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos, um pra cada um desse que a gente fez, só que pegando apenas a laçadinha de trás. Então, vamos olhar o ponto aqui de cima, ó, e pegar essa laçadinha aqui, ó. Já vamos direto no primeiro ponto, tá? Aqui tá a correntinha que a gente fez pra virar, esse é o último ponto da carreira anterior. A gente insere a agulha aqui, ó, pegando apenas essa laçadinha de trás, laça o fio, puxa, dá uma alturinha e faz um ponto baixo. Um ponto baixo pegando apenas na laçadinha de trás. E essa vai ser a sequência da segunda carreira, tá? No total, teremos 24 pontos baixos, pegando apenas a laçadinha de trás. Faz aí os seus 24 pontos e eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Eu trabalhei aqui 23 pontos baixos na segunda carreira e o último ponto baixo, o ponto baixo de número 24, eu vim fazer junto com vocês, porque ele sempre gera dúvida, porque é um ponto que tá mais escondidinho. Caso você seja iniciante e tenha facilidade de se perder na contagem dos pontos baixos, você pode colocar um marcador sempre no primeiro e no último ponto, para que você não esqueça de trabalhar eles, tá? O ideal é que você sempre confirme que tem a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras. Eu comecei aqui com 24 pontos baixos e todas as minhas carreiras precisam ter 24 pontos, tá? Ó, o último ponto é esse aqui meio escondidinho, a gente vai pegar essa laçadinha aqui também. Não esquece de trabalhar ele, porque senão a sua base vai ficar torta, tá? E faço o meu último ponto baixo. Então, se você é iniciante, aqui nesse ponto você já coloca um marcador para que você não esqueça de trabalhar ele na próxima carreira. Aqui o primeiro ponto também, ó, você pode colocar um marcador para que você não se perca. E aqui finalizamos a segunda carreira. Sempre no final das carreiras, como eu já falei, a gente faz uma correntinha, tá? Pode fazer uma correntinha justinha aí. Agora sim, nós vamos começar a trabalhar o ponto baixo centrado. Vamos virar o trabalho. E aqui, nesse primeiro ponto, ó, esse aqui logo abaixo da laçada que tá na agulha, é a correntinha, tá? Esse aqui a gente não trabalha. Então, se você marcou, você já sabe que é nesse ponto aqui, ó, que nós vamos iniciar o trabalho. Só que agora nós vamos pegar também, ó, na mesma direção, a laçadinha que ficou lá na carreira anterior sem trabalhar. Aqui também tem uma laçadinha que a gente não trabalhou. Então, nós vamos pegar, inserir a agulha por dentro dessas duas laçadas de duas carreiras, ó. Agora sim, a gente laça o fio, vamos puxar ele pra cima, vira o trabalho, ó, ajeita, dá a alturinha e faz o ponto baixo. Esse é o ponto baixo reforçado ou ponto baixo duplo. Viram que a gente passa a agulha por duas carreiras? Por isso que a gente fala que ele é duplo, tá? Ou reforçado. Novamente, a gente vira o trabalho para ficar mais fácil de você visualizar. Insira a agulha aqui, ó, pegando a laçadinha de trás dessa carreira. E também a laçadinha que ficou, tá na mesma direção. É só inserir a agulha de forma reta que você já vai pegar a laçadinha certinho. Certifica sempre para que seja a laçadinha correspondente, tá? Para você não pegar torto assim, ó. Que aí o seu trabalho vai ficar errado, vai ficar feio. Então, ó, insiro a minha agulha aqui, laço meu fio, dou uma alturinha aqui de ponto baixo para ele não ficar repuxando, ó. E agora eu fecho fazendo ponto baixo. Esse foi o meu segundo. Se você é iniciante, você já marcou esse primeiro aqui para não se perder depois, tá? E nós vamos trabalhar assim por toda a carreira, ó. Insere nas duas laçadinhas, laça o fio, dá uma alturinha e fecha o ponto baixo. Esse é o meu terceiro. Eu vou fazer assim pelos 23 e lá no último, 24, eu volto para mostrar para vocês, para que vocês não esqueçam de trabalhar ele. Eu vou reforçar isso novamente, tá? Então, ó, vou fazendo um ponto baixo reforçado para cada ponto.
até chegar lá no final e eu mostro pra vocês o último ponto e a viradinha pra fazer as próximas carreiras. Trabalhei aqui, ó, os meus 23 pontos baixos, deixei o último pra gente fazer juntos, tá? Ó, esse aqui é o último ponto, ó. Ele fica aí escondidinho, a gente não pode esquecer de trabalhar ele. As duas laçadinhas que nós vamos pegar tá bem próximo, tá? Sempre nos últimos pontos, no último ponto ele fica assim, ó. E aí eu vou inserir como a gente fez nos outros pontos. Pegando essas duas laçadas, laço meu fio, dou uma alturinha e fecho. Fiz aqui os meus 24 pontos. Eu confiro em todas as carreiras. Se você fizer um ponto a mais ou um ponto a menos, a sua base não vai ficar retinha nas laterais, não vai ficar legal. Por enquanto, ainda não dá pra perceber porque tá no início, mas depois vocês vão ver que vai ficando bem retinho aqui. Eu tô conferindo em todas as carreiras. E como eu disse, a maneira mais fácil de contar é aqui por cima, ó. Você vai contar pela cabecinha dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em todas as carreiras, a gente precisa ter 24 pontos. A menos que você esteja fazendo uma bolsa maior, aí você segue sempre a mesma quantidade de pontos que você fez na primeira carreira, tá? Finalizei a carreira, sempre no final da carreira a gente faz uma correntinha, tá? Antes de virar o trabalho, a gente já faz a correntinha. Agora sim, a gente vira o trabalho e vamos inserir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, pegando a laçadinha de trás apenas, e também lá na carreira de baixo, ó, pegando também a laçadinha que tá aqui, ó, em evidência, na mesma direção, tá? Vou laçar o meu fio, dou uma alturinha aqui, ó, viro o trabalho, ajeito, o ponto fica bem bonitinho, tá? E fecho o ponto baixo. Vou no próximo, eu movimento bastante pra mostrar pra vocês, e também é a maneira que eu achei de fazer bem certinho, tá? Ó, viro agora o trabalho pra mim, insiro a agulha aqui, ó, na laçadinha de trás, na laçadinha da carreira anterior, que tá na mesma direção, laço meu fio, puxo, agora eu ajeito aqui, dou uma alturinha pra ficar no mesmo tamanho em todos os pontos, e fecho meu ponto baixo. Esse é o segundo, eu vou fazer assim por 24 vezes, e em todas as carreiras, agora a gente vai seguir isso, tá? Fazendo o ponto baixo reforçado. A gente vai trabalhar até ficar com uma medida de 44 centímetros, tá? É bem difícil de contar as carreiras aqui, vai ter facilidade de vocês se perderem, se for contar as carreiras. Então, a maneira que eu gosto mais de trabalhar e de passar pra vocês é medir. Porque assim também você pode trabalhar com qualquer tipo de fio, é só seguir as medidas, não precisa se atentar ao número de carreiras. A única coisa que você precisa contar sempre é o número de pontos, porque se você fizer pontos a mais ou a menos, a sua base vai ficar torta, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui até ficar com 44 centímetros de altura, e aí depois eu volto pra gente fazer as laterais da nossa bolsa e também a montagem juntos, tá?